Vamos dar início na sala de filosofia. Nós iremos continuar com a temática falando sobre olhar para quem me olha. E vocês aí irão acompanhar o conteúdo no módulo de vocês. Só que aí a gente vai dar continuidade, indo lá para a página 8, onde iremos falar sobre dois filósofos, que é o Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Olhar de filósofo. No século XVII, um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, ele afirmou que, por natureza, as pessoas elas são egoístas e pensam somente no próprio bem-estar. Por isso, elas necessitam de regras que as obriguem a respeitar os outros. Aí, já no século XVIII, um filósofo suíço que vivia na França, ele discordou totalmente da teoria do Thomas Hobbes, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele já afirmava que, por natureza, as pessoas elas desejam e cuidam do próprio bem-estar, mas também compreendem e sofrem com o sofrimento dos demais. Segundo Jean-Jacques Rousseau, a indiferença diante do mal-estar dos outros era um sinal de que os seres humanos estavam abandonando sua verdadeira natureza para se isolarem no egoísmo. Então, a gente, nessa leitura aqui do olhar de filósofo, estamos analisando a teoria aí de dois pensadores, onde um aborda que o homem é egoísta por natureza. Inclusive tem uma frase dele onde ele vai dizer que o homem é lobo do próprio homem. E aí o segundo que vai discordar dessa teoria, né? Onde ele vai dizer que o ser humano ele se preocupa uns com os outros. E ele é conhecido também por dizer que o homem nasce bom, é a sociedade que corrompe. Então, vocês podem ver aí nessa imagem, né, esses dois filósofos, onde eles vão estar discordando exatamente dessa teoria sobre a questão do ser humano ser bom ou ruim. Aí a gente tem aqui o Jean-Jacques Rousseau, que diz que as pessoas se preocupam umas com as outras. E o Thomas Hobbes que vai falar que cada pessoa se preocupa consigo mesma. Aí eu venho com a reflexão. O que é que vocês acham? Vocês concordam mais com a teoria do Jean-Jacques Rousseau ou com a teoria do Thomas Hobbes? Vocês acham que as pessoas já nascem ruins? Ela é por natureza egoísta? Ou vocês acham que com o passar do tempo, aquilo que ela vai vivenciando na sociedade em que vive, é que vai transformando a pessoa, né, em egoísta? Então, deixo essas reflexões para vocês. Embora tivessem ideias distintas, o Hobbes e o Rousseau, eles concordavam em um aspecto. Ambos acreditavam que, para viver em sociedade, é necessário fazer uma espécie de combinado, ou seja, de um pacto social, para que todos tenham os mesmos direitos e também deveres. Com base nesse acordo coletivo, cada indivíduo ele precisa respeitar as leis estabelecidas na sociedade a que pertence. Além disso, passam a existir governantes e estes devem garantir a aprovação de leis justas, a exclusão de leis que se tornam antiquadas diante das transformações sociais, o cumprimento das leis. Então, mesmo os filósofos eles tendo ideias diversas, eles tinham algo em comum, que é referente à questão dos direitos e deveres, a questão das leis, né? Onde ela tem que ser de forma igualitária, que todos devessem seguir, e que para eles elas surgem como uma forma de tentar controlar, vamos dizer assim, e amenizar os conflitos existentes na humanidade. Aí abaixo vocês vão encontrar duas questões, vocês irão responder. A primeira pergunta é a seguinte: o Hobbes e o Rousseau tinham opiniões opostas a respeito da disposição natural do ser humano, a compreender
a compreender e respeitar os outros. Com qual desses filósofos você concorda e o porquê? E a segunda, de acordo com os dois filósofos, para viver em sociedade é necessário estabelecer regras e leis. E aí, você concorda? Concordam com essa ideia? E o porquê? Vocês acham que é necessário para se manter, vamos dizer assim, um equilíbrio, estabelecer uma determinada ordem, é necessário existir regras e leis? Então, essa pergunta vocês irão refletir, irão responder as perguntas aí. Não esquecer de me enviarem as respostas. Na página 8, vocês irão encontrar essa atividadezinha aqui, que é o seguinte. Falando sobre essa questão das leis, das regras e da sua importância, né? Vocês irão escolher uma atividade, pode ser uma brincadeira, um esporte. Então, vocês, em uma folha, pode ser no caderno, vocês irão escrever nesse caso, né? Vocês irão indicar esse esporte, essa atividade e quais são os materiais necessários, né, para participar desse esporte ou dessa brincadeira. Então, vocês irão citar as regras, certo, desse esporte ou dessa brincadeira que vocês irão escolher. Aí, na segunda questão, na mesma folha, vocês irão responder a seguinte perguntas. O que aconteceria se as pessoas não conseguissem... O que aconteceria se as pessoas não seguissem as regras estabelecidas para a atividade que você escolheu no item anterior? Então, quando vocês citarem o esporte ou a brincadeira, explicar direitinho como é que ela funciona, vocês vão responder essa pergunta. O que iria acontecer se ninguém respeitasse essas regras, certo? E essa atividade é como uma forma de vocês refletirem e pensarem em relação a como seria um mundo sem regras e sem leis. Até porque a gente percebe que até as brincadeiras, seja mais simples, até a mais complexa, elas existem de uma determinada ordem, né? De uma determinada regra, de uma determinada organização. Agora nós iremos para o nosso próximo tópico, que é empatia. O que é isso? O que é empatia? Vocês já ouviram falar dessa palavra? O que é que vocês acham? Eu costumo falar que se as pessoas elas praticassem mais a empatia, nós viveríamos num mundo melhor, né? Mas o que será a empatia? Então, nós iremos começar a falar e entender um pouco sobre ela agora. Então, cada pessoa para a qual olhamos é um microcosmo, que também olha para nós e com a qual nos comunicamos. Essa comunicação desperta diferentes atitudes, sentimentos e pensamentos que ajudam a construir o nosso modo de ser. Todos os dias encontramos pessoas em casa, na rua, na escola, todos os lugares. Conversamos com algumas delas e até sabemos um pouco da vida delas, como ocorre com nossas famílias, amigos, colegas de classe, professores e assim sucessivamente. Outras apenas conhecemos de vista, como alguns vizinhos ou funcionários de estabelecimentos comerciais. Há também pessoas que não encontramos frente a frente, mas ainda assim podemos dizer que, de alguma forma, elas passam por nossas vidas, como os atores da TV e do cinema, as pessoas que vemos em revistas e jornais, e entre outros. Você já refletiu sobre a importância desses encontros e a respeito de como devemos agir quando eles acontecem? Então, vamos começar a fazer um exercício de imaginação. Então, imagine como seria se você começasse a tratar as pessoas que encontra como se elas não tivessem nada em comum com você. Imagine ainda como seria se você recebesse dos outros esse mesmo tipo de tratamento.
Como seria viver em uma sociedade assim? Haveria comunicação, compreensão, respeito, amizade? Com base no que a gente acabou de ler, né? Com base nesse exercício de imaginação, será que dá para compreender sobre empatia? Será que dá para começar a entender o significado dela? Né? Porque o que a gente acabou de fazer, esse exercício, tem a ver com a empatia. Ou seja, é um mundo formado por pessoas incapazes de se colocarem no lugar de outras para tentar compreender os sentimentos, os pensamentos delas. Porque a empatia é justamente essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Então, a empatia é também tentar descobrir o que as agrada e o que as agride. Então, para agir de forma empática, não é necessário desconsiderar o que sentimos ou pensamos e fazer tudo o que os outros querem. Contudo, é preciso considerar e respeitar também os sentimentos e as ideias deles. Afinal, o universo interior de uma pessoa é tão importante quanto das outras. Então, lembre-se disso, né? Ao responder um diálogo filosófico que está na página seguinte. Então, só para resumir, a empatia significa colocar no lugar do outro. E quando eu digo se colocar no lugar do outro, não significa resolver ou fazer para o outro, né? Então, empatia significa algo que tem a ver também com a questão de respeito e compreensão. Então, se você ser empático, não significa que você tenha que mudar o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Mas, acima de tudo, você tem que pensar 2 vezes antes de tomar uma determinada atitude. Então, se fosse comigo, será que eu iria gostar? Isso é ser empático. Você está se colocando no lugar do outro. E que, infelizmente, a gente sabe que não acontece muito entre as pessoas no mundo em que a gente vive. Então, por isso, eu costumo falar que se as pessoas fossem mais empáticas, né, a gente viveria um mundo melhor, porque iria deixar de existir, por exemplo, bullying, várias outras coisas, né, consideradas mais ou ruins. Então, vamos para a página 10, que eu irei explicar para vocês o que vocês irão fazer nessa atividade. Então, vocês vão perceber, nessa parte que está aqui em verde, que é a hora de filosofar, que existem algumas situações aí. E aí vocês vão fazer a leitura e vocês irão dizer se a situação ela mostra empatia ou não. Então, se houve empatia ou não. Nessa primeira situação, você achar que houve empatia, marca um xizinho no sim. Se não, um não. E abaixo tem a questão de organizar as ideias. Em sua opinião, né? Você vai dar o significado da empatia para você, a primeira questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: considerando todas as reflexões que você realizou desde o início desse capítulo, aí produza um texto com suas ideias sobre empatia. Então, olhem só. Essa segunda questão, vocês irão fazer lá em forma de trabalho avaliativo, valendo 2 pontos. Então, vocês vão precisar responder ela aí no livro. Vocês irão responder no caderno de vocês, em uma folha de ofício, uma cartolina, em vídeo, da maneira que vocês acharem melhor, em forma de slide, irão enviar para mim. Essa tarefa avaliativa, eu vou dar o prazo de 8 dias. Então, vocês irão enviar para mim de hoje a 8, certo? É o prazo máximo. As outras atividades até sexta-feira. Então, vamos lá, vamos explicar direitinho, prestem bem atenção. Vocês irão produzir, né, o texto, só que esse texto, eu vou pedir que vocês produzam ele em forma ilustrativa, mostrando ideias ou situações de empatias. Vocês podem citar como exemplo essa questão da hora de filosofar. Então, eu vou produzir meu texto colocando situações onde a pessoa está sendo empática ou não. Aí eu vou estar citando que essa pessoa é empática por isso, isso e isso. Essa pessoa não é por isso, isso e isso. Então, vocês irão produzir o texto de vocês. E aí, ilustrativo, vocês podem desenhar ou
montar mesmo no computador, pegando imagens e citando situações de empatia, certo? Então, essa é a tarefa que vocês irão fazer com prazo aí de 8 dias. Não esqueçam de me enviar, como eu falei anteriormente. Vocês podem fazer em forma de vídeo, slide, caderno. Fica a critério de vocês, certo? Então, até a próxima semana. Obrigada pela atenção.